Agora a primeira parte, né, dos finalistas. Vamos para a parte 2. Cadê o Marcelo? O Marcelo já vai entrar. Enquanto isso, galera, olha, eu gostei bastante. E olha, tem surpresa vindo por aqui, tá? Vamos ter a parte agora com os novos finalistas. A segunda parte. Eu não vou dar spoiler, não. Eu vou esperar um pouquinho. Eu tô esperando o Marcelo vir falar comigo. Ah, ele chegou. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Agora é a segunda rodada, a segunda fase desta apresentação dos jogos brasileiros que foram indicados a melhor jogo brasileiro do Big Festival. Lembrando que a premiação corre amanhã à noite, o horário eu vou ficar devendo para vocês, eu sei que é amanhã no fim do dia. E eu vou começar... Posso chamar já? Pode chamar a produção. Pode chamar a produção. Pode chamar. Pode, vou chamar. Então vamos lá. O primeiro, quem vai apresentar o primeiro jogo aqui agora é o Rafael Melo, que é cofundador da SideSocket e que está criando o jogo Nine Kings. Tá por aí, Rafael? Tá por aí? Tá por aí? Não? Opa, ele Aí, veio. Rafael, vem cá. Seja bem-vindo, Rafa, por favor. Por favor, obrigado. senta aí, Rafa. Eu acho que os outros ainda não chegaram, estão por aí, produção. Produção? Não? Tem mais alguém? Quem tá aí? Tem que Ô, tá aí. Marcelo, Oi. é que não chegou todo mundo ainda, então Tá a gente bom. pode ir conversando um pouquinho aqui entre a gente. Tá bom. A gente dá pra guardar. Mas eu acho que o Vitor já tá por aí, né? O Vitor Eu tava tá por com o aí? Vitor ali atrás, a gente tava trocando ideia. O Vitor Ah, aqui, ó, o coisa mais Vitor. linda. Vem cá, Vitor Seja Hugo. bem-vindo ao nosso palco, Vitor. Uma salva de palmas para nossos convidados. Então, e aí, o Vitor Hugo por favor, Paiva. o palco é seu. Só apresentar aqui o Vitor, ele é sócio fundador e produtor do Garoa Studios e vai falar do Astropig, famosíssimo Astropig. Então vamos lá. Acho que Famosíssimo eu vou... Astropig. Vocês estão ansiosos? Com o quê? Depende. Muitas coisas. A segurança do Estão país. confiantes? Ah, sempre, né? A gente só tem confiança. Não tem orçamento. Não tem confiança. Então tá bom. Eu acho que eu vou chamar eles para irem apresentando os jogos. Eu também tô sem retorno, então eu acho que eu vou convidar vocês a apresentarem os jogos de vocês, começando por você, Rafael. Vamos nessa. Vamos nessa? De pé, sentado, como é que vocês estão fazendo? Cara, o pessoal levantou e apresentou ali na primeira Bora, sessão. bora. Acho que é mais legal, pode ser? Vamos nessa. Então vamos lá, o Rafael Melo vai apresentar o Nine Kings, então. O palco é seu, viu, Tem um querido? controlinho pra mim? Pra poder passar os slides? Galera, tem um controle aí? Não? Esperar um controlinho aí. O controle vai entrar, só um minutinho, tá? Tranquilo, Já tá espera. vindo, já. A gente pode ir batendo papo enquanto isso. Vamos trocando uma Contar ideia, uma piada, fazer um de repente, stand-up, uma ideia, né? A então, gente... piada. Tá Você faz trazendo stand-up já. mesmo, Você tá já vai zoando? começar? Cara, não faço. Conta uma Talvez piada. gostaria. Assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Olha que coisa linda aqui, ó. Maravilhoso. Obrigada, peraí. amigo. Pra passar aqui, pra voltar aqui. Tá bom, vamos descobrir, né? Vamos descobrir na hora. E... Tá na tela aqui, perfeito. Tá atrás de você. Maravilha. Então, vamos começar. Boa noite a todos, todo mundo que está aí. Obrigado por quem veio, valeu. Meu nome é Rafael, eu sou um dos fundadores da SideSocket, essa tomada triste que vocês estão vendo aí agora. E antes de tudo, queria começar contando para vocês quem somos nós. Antes de falar um pouquinho do Nine Kings, como é nosso primeiro ano na Gamescom, a gente achou que seria legal só dar um rundown de quem a gente é de fato. Então, a SideSocket é responsável por alguns títulos como esses que vocês estão vendo aqui na tela. 2 deles que estão presentes no festival esse ano, que se por lado do slide, aí foi, maravilha. A gente tem o Nine Kings como finalista da Gamescom e a gente tem também o Engine Tal como finalista da Panorama, finalista não, selecionado da Panorama, porque somos todos vencedores. E aí, esse menino bonito que está aqui na frente, André, meu sócio, algumas pessoas aqui podem até conhecer ele do YouTube, ele tem um canal bem prominente no mundo do game dev, e o outro cara aqui sou eu. A gente começou no Nine Kings e a SideSocket há poucos anos, mas na verdade a gente começou a fazer jogo há 15 anos atrás, quando a gente era bem nerdola, com 12 anos de idade. E a gente tentou fazer um RPG com 12 anos de idade, usando RPG Maker, OT de Tibia, entre outras coisas maravilhosas. Passou 15 anos, a gente conseguiu juntar os fundos e virar profissional, e aí começou a SideSocket, que foi disso para um produto como esse, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, antes de entrar no Nine Kings.
Não sei se está com som para todo mundo, mas acho que visualmente dá para ter uma noção do que a gente está falando nesse jogo. Então esse é um dos nossos primeiros títulos, é um Triple-E, é um jogo que a gente está fazendo há 3 anos, tem muito tempo pela frente. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, setsocket.com. Mas agora vamos ao que interessa, que é o Nine Kings, o jogo finalista da Gamescom desse ano. Então o Nine Kings é um jogo bastante prático de contar para vocês do que se trata. Aqui tem um trailer rapidamente do que acontece dentro desse jogo, e ele é bem autoexplicativo. Você tem 9 quadrantes. Você tem 99 cartas. 999 tropas, ou mais até. A gente só achou bonitinho deixar o 999. E 9 elevado a 9 combinações. Como vocês podem ver pelos próprios gráficos, a ideia do jogo é ter uma premissa bastante minimalista. Eu acho que isso faz parte da intenção que a gente quer trazer por trás dele. Passando para o próximo slide rapidamente aqui. O Nine Kings é um jogo minimalista que combina elementos de card game e turn-based strategy. E quando a gente fala de minimalismo, a gente pensou muito num Rubik's Cube como uma premissa inicial do jogo. Como que a gente consegue fazer, num canvas extremamente limitado de design, um jogo com infinitas possibilidades e ser viciante pra caramba, que eu acho que é o principal desse jogo. Uma experiência de 20 minutos que é pra te grudar por muito mais tempo. Então a gente gosta de resumir assim, se fosse o Slay the Spire com o Rome Total War, com um jogo em flash de Tower Defense, seria o Nine Kings. Soma isso a um vício saudável por cassino. Não é pay to win o jogo, mas um jogo bastante viciante. Aí a gente chega no Nine Kings. A gente tem um outro título que é o Seraph Last Stand, que é um jogo que traz da mesma premissa. É um jogo que tem dado super certo pra gente. Mais de 300 mil cópias vendidas. E o Nine Kings basicamente é uma evolução dessa lógica, com ainda mais da serotonina que você consegue em um jogo como esse. Então esse é o Nine Kings. Queria contar um pouquinho para vocês sobre os bastidores, porque o jogo é muito simples. Então é interessante falar que há 1 ano atrás, quando a gente começou a fazer esse jogo, a proposta dele no protótipo, no papel, é exatamente o que a gente tem hoje aqui na Gamescom, que vocês podem jogar lá no fundo. Você tem, os reis são seus inimigos, você tem 9 quadrantes, você escolhe uma carta, você coloca a carta no teu tabuleiro, você luta com a tua tropa, acaba, você ganha uma carta nova, coloca ela novamente no tabuleiro, os dias vão passando, você vai colocando mais e mais cartas, duplicando elas, multiplicando elas, criando os 9 quadrantes do reino mais poderoso que você conseguir, descobrindo combinações de locais, etc. E aí você chega 6 minutos depois de jogo em um império megalomaníaco com milhares de tropas. O legal desse slide que a gente queria mostrar para vocês é porque o jogo é literalmente isso que a gente fez na primeira semana de pensamento do projeto. E acho que um dos motivos da gente ter conseguido esse espaço, que até surpreendeu bastante a gente com o Nine Kings, é o fato de que a gente tinha um design muito claro e muito delimitado desde o dia 1, que é um erro que a gente cometeu em todos os outros jogos que a gente fez, não nesse. Aí o progresso. Vou falar um pouquinho para vocês. Se vocês quiserem jogar o Nine Kings atualmente, vocês podem entrar no itch.io. Ele tem uma versão gratuita, um prelúdio, que chama 3 Kings, em vez de 9, são 3 reis só. E ele é bem viciantezinho, repetitivo, de um jeito legal. Uma partida de 20 minutinhos, e que são 3 reis, então a gente está falando de muito menos customização do que o jogo final, mas que já dá para ter um gostinho do que ele é. Esse aqui é um vídeo do nosso querido Andrezitos e nossos métodos controversos de marketing para fazer o jogo chegar onde chegou.
E quem quiser escanear o QR Code... Será que alguém vai escanear? Eu apostei com ele que alguém ia escanear. Alguém escaneia pra eu ganhar a aposta, por favor? Valeu. Obrigado. Eu falei que valia a pena colocar o QR Code, cara. Obrigado. E aí o time, só vou exaltar aqui, é um time minúsculo, cara. Somos 4 pessoas. Temos aqui o Gustavo, tá aqui na frente, o André, eu e o Thiago, que não pôde vir, nosso artista, infelizmente. Mas um time enxuto, mas muito divertido de se trabalhar, pessoas maravilhosas. E aí dando alguns spoilers do futuro, porque esse jogo ainda tá numa fase beta, tem muita coisa pela frente. Esse é o gráfico que você vai ver no itch.io atualmente. Quando a gente descobriu que a gente era finalista da Gamescom, a gente falou, putz, ferrou, vamos correr para melhorar esse gráfico. E aí, atualmente, ele está com um acabamento mais vintage, retrô e muito mais elaborado do que a versão prototipal, né? São 9 reis, atualmente temos 3, então cada rei tem uma especificidade muito interessante que você vai combinar de formas diferentes. Um rei tem só construções, outro rei tem só tropas, outro rei, todas as cartas têm a ver com dinheiro ou com sacrifício, enfim. É um tributo a jogos de RTS e de estratégia como Civilization. Se Civilization fosse um jogo de 15 minutos para você jogar no avião ou no banheiro, se quiser, por que não? A gente só quer que seja viciante e repetitivo, de uma forma legal. Então, coisas que vocês podem esperar do Nine Kings no final. Batalhas contra bosses, cataclismas que você vai ter que reagir com as suas construções ao longo do progresso. Diplomacia, em que você pode escolher com quais reis você vai combater para poder definir quais cartas você vai ganhar no final de cada rodada. Meta-progressão, que acho que é uma coisa que todo mundo sempre pede pra gente. E aí tem uma incógnita que é multiplayer em instância. Então, quem jogou Super Autopet sabe do que eu tô falando. É uma coisa que a gente tá discutindo e se tiver bastante wishlist, a gente vai colocar também. Q1 2025, esse é a data de lançamento do jogo. Quem quiser jogar a demo agora, colocar na wishlist, vai ser uma gratidão gigantesca da nossa parte, a gente agradece muito. E isso é a gente. Muito obrigado. E nos vemos em breve. Quem quiser conhecer o jogo, tá lá no fundo, no stand da Gamescom. Obrigado. Valeu. Obrigado, Rafael. Vitor, vou te convidar agora a apresentar o Astropig. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que tá todo mundo aí? Boa tarde, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Beleza? Tudo bom? Esse lugar aqui, lá, vamos sentar senta aqui. aí, Obrigado. Dá licença aí. Quem sabe faz ao vivo, galera. A gente não alinhou lá no fundo. Então, eu vou apresentar... É o Bruno. Você é o Bruno, né? Eu sou o Bruno. Ele é o Bruno Carvalho, Isso. que é Business Development e Game Producer da Kibit Interactive, que está publicando o Bem Feito, que é da Oicab, né? Isso. E o Rodrigo? E o Rodrigo Pascoal, diretor de arte de Haunted, da Orpid Studio de Haunted House. Exatamente. Exatamente. Daqui a pouco eu chamo vocês para apresentar também. A ordem se mantém. Se mantém. Vamos lá, Vitor, é você agora. Eu só tenho o videozinho, então acho que não precisa do... Tá bom, beleza, tranquilo. Só soltar o vídeo, galera. O vídeo é o trailer do jogo, então assim... É. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Obrigado a todo mundo que esteve aqui, que está no evento. Obrigado à organização de... Mais aí, a 4ª vez que a gente vem pro Ex-Big, agora Gamescom. Sempre uma honra. E dessa vez a gente está com o Astropig. Eu estou ouvindo a música dele. É um pouco confuso. Obrigado. É um jogo do estilo Wholesome Games, agora está em alta. A gente fez ele boa parte durante a pandemia, então a gente queria uma experiência que fosse sobre conexão. A gente não queria um jogo muito com estratégia de coisas violentas, sabe, aquelas coisas mais intensas. A gente então deu um tone down e fizemos um puzzle platformer lo-fi. A história dele é sobre o porquinho chamado Buick, um porquinho astronauta, que tem essa nave inteligente, que ele está agora na tela, e ele explora o espaço, fazendo esses desafios de puzzle, enquanto ele tenta buscar algumas coisas, alguns objetivos dele. Ao longo do jogo, né, como ele é um jogo lo-fi, boa parte da experiência é você imergir, sentir relaxado no ambiente que é tranquilo. Os desafios de puzzle, eles não são frustrantes, eles não são uma coisa que vai te deixar muito ali nervoso. A gente quer uma experiência casual. A nossa trilha sonora toda é lo-fi, é toda original, composta pelo nosso músico que está presente na plateia, parabéns a ele. O jogo também é finalista de melhor som do festival, então ouçam a trilha sonora. Tem vários minigames que você coleta ao longo do jogo e você pode jogar na própria nave, também um ambiente ali de descontração. E um beatmaker, que é você fazer sua própria trilha lo-fi, feita também com samples do nosso músico. E
falar um pouquinho da Garou Studios, né, que é o estúdio que desenvolveu o Astro Pig. A gente tem uma história legal com esse projeto, porque a versão original dele, a demo, veio para o Big de 2019, na época do Panorama Brasil, né? E a gente tava com a versão super iniciante que a gente fez numa Game Jam. E foi a primeira vez que a gente veio para o evento. E que a gente viu esse mundo, a gente conheceu os desenvolvedores. Desde então a empresa foi se solidificando, a gente foi fazendo outros projetos. Lançamos o Cartomante, que foi finalista de melhor jogo em 2021. Lançamos o Stand By Me, que estava no Panorama em 2023, 2. E estamos agora no Panorama com o Cat Leather Jackets, outro jogo de ritmo. E agora finalista de novo com Astro Pig, fechando o ciclo que a gente iniciou. Então, muito legal poder estar aqui e falar disso. Sobre a Garou, então, nós fazemos jogos voltados para um público que não é tão hardcore, a gente gosta dessa pegada mais casual, a gente é muito focado em usabilidade, acessibilidade, bastante polimento no que a gente faz. E a gente quer convidar todo mundo a jogar ali o joguinho na parte dos finalistas. Eu não tenho o slide tão bonitinho dessa vez, eu trouxe só com um videozinho. Se quiser rodar de novo o vídeo, pode rodar aí. Mas é isso que a gente tem por hoje mesmo, é só trocar essa ideia com vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no palco. E parabéns a todos os finalistas, jogos muito bons. Foi um prazer aí. Valeu. Obrigado, Vitor. Bruno, agora eu vou convidar você a apresentar o Bem Feito. Bom, boa tarde a todos aí. Bem Feito, ele é um projeto da WeCab, né? Aqui o Byte é a publicadora do Bem Feito. Ele é um jogo bem curioso de você explicar, porque na verdade ele é um jogo dentro de um jogo, ele é um meta. Ele parte do princípio em que uma ROM perdida de um console esquecido, que é o Jogaroto, ela se perdeu e você encontra essa ROM perdida. E nesse mundo do Bem Feito, você passa a investigar dentro do jogo e fora dele o que acontece. O que levou essa ROM a se perder, né? E o que de interessante tem nessas interações. Porque o que acontece? Você tem uma camada que é o jogo, né? E você tem a camada que é o sistema operacional onde você roda esse emulador. Então, o próprio jogo, ele depende de um emulador. Então, você tem um emulador do Jogaroto, né? Que foi uma criação fantástica da Carla, né? A WeCab, inclusive, quem não sabe, é a equipe da Carla Gabriela, e o Yuri e o Casemiro, que fizeram essa parte do jogo, desenvolveram toda essa experiência em que você tem um sistema operacional secreto em que você roda esse jogo e nesse jogo você interage com o mundo real. De que maneira? Elementos do mundo real no sistema operacional podem influenciar descobertas dentro do jogo e o oposto também acontece. O que você joga no jogo pode influenciar no mundo, entre aspas, real, onde você pode receber uma mensagem, você pode descobrir imagens secretas e aí você usa esses elementos de fora do jogo para poder responder essas questões dentro do jogo. E é muito interessante estar na Big aqui, no caso a Gamescom, né? Porque nós já apresentamos o Bem Feito algumas vezes e esse ano ele está entre os finalistas, então isso é muito legal ver como a galera recebeu o jogo, porque é uma experiência muito diferente. Justamente porque ele não é um jogo simplesmente por si, mas ele é meio que esse elemento de... É meio um ARG com o jogo, mas também é um pouquinho de creepypasta, porque as coisas que vão acontecendo tem um toque leve ali de um pouquinho de lenda urbana, um pouquinho daquele toque de terror, o que está acontecendo com o meu jogo, né? E ele veio dessas origens justamente de uma discussão da própria Carla. A Carla teve essa ideia para o jogo enquanto ela estava discutindo coisas da vida, sobre consequências, né? Porque o Bem Feito ele fala muito sobre... até a máxima do Pequeno Príncipe, que é uma das influências também para o Bem Feito, de que te tornas eternamente responsável por aquilo que cultivas, né? Por aquilo que cativas. Então, assim, nesse sentido, o Bem Feito ele brinca com o jogador. Cada ação sua vai ter um peso e você vai responder por aquilo que você decide dentro do mundo do jogo. E essas interações dentro do mundo do jogo vão te mostrar as consequências dentro dele e, como a gente citou, fora também, né? E é muito legal poder contar que o Byte teve a oportunidade, o privilégio de poder trabalhar junto com a Keb para poder trazer esse jogo para os consoles, porque o lançamento inicial dele foi lá no itch.io, né? Esse jogo foi lançado no itch.io e óbvio que a gente, quando jogou pela primeira vez, se apaixonou pelo jogo, fomos conversar com a Carla e com toda a equipe da Keb para poder entender como a gente podia levar essa experiência de jogo fantástica para mais pessoas. E aí foi que acabou surgindo essa versão que hoje é a que está aí.
E a Carla, além de uma criadora muito talentosa, ela é muito criativa, ela é uma pessoa que ela é muito boa tecnicamente, ela conhece muito dos recursos técnicos, tanto que o sistema operacional que vocês vêm rodando no jogo foi algo criado por ela, do zero. Como nos consoles nós não temos um sistema operacional como o Windows no PC, ela teve que criar toda essa camada a mais para você poder interagir com o mundo do jogo, né? Eu acho que a gente tem um vídeo do gameplay, mas eu não sei se vai chegar a passar o vídeo, eu acho que está só na imagem, mas... Vai? Ali, boa. Para vocês entenderem um pouquinho mais da estética, porque é o seguinte, se você perceber, ele está rodando aquele emulador que a gente falou do Jogaroto, que é o Garotron, né? E isso que vocês estão vendo na borda é parte do jogo, é parte do sistema operacional. Então você roda o jogo dentro desse sistema operacional, então ele roda como se fosse um emulador mesmo. E ele tem toda essa estética para remeter a um portátil de antigamente, e é uma coisa bem curiosa, né? Você tem... o jogo te instiga a pensar, isso aqui é um simulador de fazendinha, minha fazendinha eu vou cortar minha grama, com uma estética meio Pokémon. Só que isso é apenas o começo, né? Apenas a ponta do iceberg para você começar a desvendar o que de fato acontece nesse mundo do bem feito, né? Então você tem as interações com os personagens que a gente falou, você tem vários NPCs e vai fazendo missões junto a esses personagens, e cada uma delas te traz um tipo de sentimento, um tipo de reação, né? E, de novo, as coisas que acontecem dentro do mundo do jogo, você leva para essa parte externa e vice-versa. O jogo, ele conta, o idioma aqui está em inglês, mas ele tem também totalmente localizado para português do Brasil. Na verdade, a Keb fez questão de desenvolver o jogo primeiro em português brasileiro e depois a gente fez a localização para os demais idiomas, né? E piadocas aos montes, porque a Carla fez questão de inserir, o jogo tem muita influência de cultura pop. Então, vocês vão ver desde frase do pica-pau até... brincadeirinha de meme da internet refletida aqui dentro do jogo, porque é um jogo que conversa muito, a experiência do jogo conversa muito com o jogador nesses níveis diferentes, né? E essa é a ideia. E pra gente, mais uma vez, é um privilégio poder trabalhar com a Carla, talentosíssima, a equipe dela, e poder estar o jogo aqui mais uma vez, né? A Cubase já esteve algumas vezes na Gamescom, na Big, agora a Gamescom, e poder trazer o bem feito para que mais pessoas possam conhecer e estar concorrendo a um dos finalistas dentre tantos jogos excelentes, desenvolvedores tão talentosos aqui, é uma honra muito grande, né? Então eu espero que, caso vocês queiram conhecer, experimentar um pouquinho de jogar essa experiência maluca no bom sentido, essa experiência gostosa do bem feito, espero que vocês possam visitar lá a área dos finalistas e possam jogar. E, como eu falei, o jogo está disponível hoje para PC e para também todos os consoles, então não vai faltar oportunidade, espero que vocês gostem aí, tá bom? Legal. Valeu, Bruno. Agora eu vou convidar o Rodrigo a apresentar o Haunted House. Oi, gente. Boa tarde para vocês. Queria parabenizar, gostei pra caramba da estética do Bem Feito, cara. Muito, muito bem feito. Bem feito mesmo. Então, eu sou o Rodrigo Pascoal, eu vim aqui representando a Orbit Studio, né? Eu vou comentar um pouco sobre o estúdio, né? Sobre a história do estúdio. Depois eu vou falar um pouco do nosso jogo Haunted House e como é que a gente chegou a fazer esse jogo, né? Bom, o estúdio começou com o Elton, com o Valnei e eu, que somos 3 amigos de infância, a gente estuda junto desde a 5ª série na escola. A gente é de uma cidade que chama Rio Grande da Serra, é lá no meio da floresta, fica perto de Paranapiacaba, não sei se vocês já ouviram falar, né? E a gente, há uns 7 anos mais ou menos, a gente resolveu abrir nosso próprio estúdio de jogos, então a gente saiu dos empregos que a gente tinha e a gente acabou formando esse estúdio, que continua um estúdio muito pequeno, mas hoje a gente tem a colaboração de vários amigos também que ajudam a gente a fazer nossos jogos. De lá pra cá, o nosso primeiro jogo foi um jogo que chama Retro Máquina, é um jogo retrofuturista, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente também já participou do Big, foi nossa primeira participação. E a gente acabou vencendo o Big naquela ocasião, né, com esse primeiro jogo, Retro Máquina, e desde então a gente veio fazendo alguns jogos, né. Eu estou contando um pouco dessa história no começo, porque esse jogo que a gente vai apresentar, que é o Haunted House, foi um jogo que a gente conseguiu fazer por meio desse primeiro jogo, assim. É um jogo que a IP do jogo, na verdade, é da Atari mesmo, aquela Atari antigona mesmo, dos consoles antigos, que eu, infelizmente, tenho idade para ter conhecido na época, né? E eles viram nosso jogo Retro Máquina, ou nas redes sociais, em algum lugar, e eles vieram entrar em contato com a gente para fazer um jogo para eles.
E aí eles deram uma lista de todas as franquias deles, né? Eles falaram assim, vocês podem escolher qual vocês querem trabalhar. Foi muito legal trabalhar com eles, né, no geral. E a gente escolheu o Haunted House porque pelo desafio mesmo, né, de fazer algum jogo diferente do que a gente tinha feito antes. Mas uma coisa que eles gostaram do jogo Retro Máquina, esqueci de falar, né, mas o jogo era em vista isométrica 2D HD, né? E aí a única exigência deles é que fosse algo nessa mesma pegada estética. E aí, eu não sei se vocês conseguem passar o trailer do jogo, só pra gente ver. Eu também só trouxe o trailer do jogo, tá, gente? Não consegui preparar uma baita apresentação. Vou falar um pouco da parte técnica, né? Eu sou o diretor de arte do jogo. O jogo ele é todo 2D, só que nessa perspectiva isométrica a gente tenta simular como se fosse um ambiente 3D, né? Então o personagem ele pode ir para todas as direções. Falando um pouco da mecânica do jogo, né? Ele é um jogo que a gente tentou misturar, respeitar o clássico, porque como ele vem de um jogo que é da década de 80, 70, na verdade, eu acho, a gente tentou pegar todas as características que tinha no jogo original. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar, mas o jogo original, como quase todos os jogos de Atari, ele era extremamente simples, né? Então, na mecânica do jogo original, ele, se eu não me engano, foi o primeiro jogo de terror feito para um videogame. E ele é tão primeiro porque o nome dele é Casa Assombrada, né? Tipo, é um puta nome óbvio, assim, né? E ele, no jogo original, você tinha que pegar 3 peças de uma urna e para conseguir prender meio que todos os fantasmas naquela urna e conseguir sair da mansão mal assombrada. Então a gente se autodesafiou, né? Eles deram liberdade criativa pra gente, mas a gente se autodesafiou a fazer o jogo estilo bem parecido com o original. Então ele pega as 3, na versão que a gente fez, né, que é mais recente, ele pega as 3 peças da urna e você tem que pegar, né, na verdade, para conseguir sair da mansão. Então a gente manteve a mesma história. Desculpa, deu uma bugada aqui que o som tava... Mas você tem que pegar os 3 pedaços da urna para conseguir sair da mansão. Então a gente manteve o mesmo do original e continua. Ele é meio que um reboot, meio continuação, porque a personagem principal é como se fosse sobrinha do cara original, do jogo original, que é o Zachary Graves. E uma coisa também que a gente tentou manter na mecânica foi tentar fazer o jogo... uma coisa que a gente costuma contar lá dentro, que é uma piada, porque os jogos de antigamente, todos eles eram roguelike, né? Todos eles, quando você morria, você perdia tudo que você tinha feito antes, não salvava jogo nem nada. Então a gente aproveitou essa característica dos jogos antigos de Atari para trazer para os jogos modernos, aproveitando o estilo roguelike. Então a gente fez um roguelite, na verdade, né? Toda vez que você entra na mansão, as salas são procedurais, então toda vez que você entrar, conforme você vai subir nos andares, eles são andares diferentes. Então os desafios na sala são diferentes. Só que as salas sorteiam, só que cada sala foi feita de maneira artesanal, né? Porque a gente não gosta muito dessa coisa muito procedural também, de tudo ser aleatório. Então, cada sala foi feita artesanalmente para poder pensar no desafio de cada sala. Então, quando você entra, a sala ela é fechada por magia. Lembra um pouco, né, naquele esquema do Hades, que quando você entra numa sala, ele fecha, só que, diferentemente de Hades e outros roguelikes, em vez de você sair partindo pra porrada nos inimigos, na verdade o jogo é stealth. Então, o maior desafio da produção do jogo foi mesclar o estilo stealth com o estilo roguelike. Aí a gente pensou muito nisso, né? Várias vezes a gente duvidou um pouco se seria possível fazer, mas a gente também pegou inspirações em jogos como Luigi's Mansion. Falando um pouco da direção de arte, a gente se baseou muito naqueles filmes tipo Goonies, né? Monster Squad, que são filmes da época dos anos 80. E o desafio do jogo, a gente acabou vencendo o desafio de fazer o jogo, né? A gente acabou aliando umas mecânicas de você upar mecânicas de stealth do inimigo. Então, tem o modo furtivo e tal, você faz sons, você derruba as coisas no jogo. E conforme você vai melhorando o personagem, ele vai fazendo menos barulho, vai chamando menos atenção. E também você vai conseguindo levar mais armadilhas, que durante... É um sistema que ficou bem parecido, vai parecer uma ponte meio louca, né? Mas não sei se vocês já jogaram Warzone, mas no Warzone, quando você cai no jogo Battle Royale, você cai sem nada e você vai tentando abrir caixas para tentar catar as melhores armas para você poder combater os inimigos. E a gente fez uma coisa parecida, assim, de você chegar na sala sem nada e você vai abrindo os baús para tentar encontrar armadilhas para você poder combater os inimigos, já que o personagem em si é muito fraco, né? Na verdade, você tentar confrontar os inimigos de maneira... logo de cara, você vai acabar morrendo. E tem um modo furtivo também, que se você pegar os inimigos desprevenidos, você consegue executar eles com um hit só.
No geral foi isso, e assim, a gente ficou feliz também quando o jogo lançou, toda a comunidade, o pessoal mais clássico, né, como eu, da Atari, eles gostaram, né, do resultado do jogo, a base de fãs dele gostou bastante. O jogo já está disponível para todas as plataformas, inclusive a gente lançou mídia física no Switch também. E também está disponível aqui lá onde tem os jogos ali brasileiros que estão concorrendo para jogar também, se vocês quiserem conhecer um pouco também do jogo. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero não ter ficado muito nervoso aí. E é isso. Obrigadão, gente. Valeu demais. Valeu. Obrigado, Rodrigo. A gente tem um tempinho aqui para perguntas e respostas, e aí eu vou repetir para vocês a mesma pergunta que eu fiz na sessão anterior. Eu acho que é legal falar de perrengue. E aí a minha pergunta geral para todos é, olhando, né, agora que o produto está acabado ou quase acabado e vocês, enfim, estão concorrendo a um prêmio e dá aquele orgulho, vocês olham para o passado e pensam, putz, como foi difícil resolver aquela parada. As respostas anteriores variaram de dinheiro a questões mais técnicas, enfim. Mas qual que foi a maior dificuldade, qual que é a maior dificuldade que vocês acham que superaram no desenvolvimento desse game? É bom, acho que fazer jogo é só perrengue, então é isso. Brincadeira. Eu diria que também, para não ficar muito repetitivo, falar que foi questão do dinheiro, né? O dinheiro é uma constante, que a gente não vai ter dinheiro, a gente tenta trabalhar ao redor disso. Eu diria que o perrengue é justamente tentar trabalhar ao redor disso. No caso da Garoa, né? A gente não estava com dinheiro para o Astro Pig originalmente, depois até pegamos um edital de 60 mil para fazer um protótipo, que acabou que levou até o jogo final, mas a gente estava tendo que fazer outros trabalhos enquanto desenvolvia o projeto, serviços e outros títulos que a gente lançou, tentando outros editais com outros projetos, para conseguir ter uma verba para a gente poder continuar trabalhando e se alimentando. Então eu diria que o perrengue, no nosso caso específico, ele é financeiro, as consequências da falta de finança. Muita que aí vira falta de tempo, e aí a falta de... né? Eu acho que, para complementar o que você falou, porque acho que todo mundo vai falar dinheiro aqui, com certeza. Acho que uma das consequências da falta de dinheiro é a gente ter que fazer malabarismo de várias funções ao mesmo tempo, né? Não só a gente tem que ser marqueteiro, tem que ser game designer, tem que ser fazer a trilha, basicamente diversas funções cada pessoa de um time acaba tendo no final do dia, né? E muitas vezes até um outro emprego para poder financiar a tua paixão. Então eu diria que o malabarismo que todo game dev tem que fazer no começo é um perrengue foda também. Até para palavrão. Não tem problema, eu também já falei palavrão, tá tudo certo. Até para complementar, para não ficar também chovendo no molhado em cima da questão financeira, eu acho que isso também é o maior artifício do dev indie brasileiro, sabe? Essa versatilidade que a gente tem, e aí até para citar um problema bem, que eu estava falando do próprio Bem Feito, foi isso. A gente teve o desafio de como é que você cria um sistema operacional para um sistema que ele não foi feito para isso, para levar para os consoles. E isso mostra a versatilidade dos devs, tanto na hora de pensar em soluções, quanto para se virar, para poder fazer o jogo acontecer. Então, o dev, falando do dev brasileiro, a gente tem esse problema do dinheiro, claro, e é justamente, eu acho que o nosso grande diferencial. A gente consegue e tem que fazer acontecer, lutar e para achar soluções tanto para os problemas técnicos dentro do jogo, mas também para os problemas fora, para que o jogo venha acontecer. Então, eu acho que esse é o maior desafio, o maior perrengue que todo dev enfrenta, mas eu também acho que é a nossa maior força. O dev brasileiro, ele é resiliente, ele não desiste, a gente vai e vai fazer acontecer, né? Total. Também, no nosso caso, um pouco diferente. No início, o maior problema não foi dinheiro, porque como a gente foi contratado pela Atari para fazer, não que fosse muito dinheiro, tá, gente? Vocês não achar que a gente tá milionário, mas Já pedi um pouquinho. Não, mas assim, com diferença do nosso primeiro jogo, que a gente realmente não tinha nada, aí foi um pouco mais suave. Mas ao longo do projeto também, aquele orçamento também acabou e muita coisa a gente acabou pagando do nosso bolso depois em prol do jogo, né? Coisas que faltaram, assim, animações que a gente teve que refazer. Nosso maior desafio foi bem técnico, assim, o jogo isométrico, não sei se vocês viram ali, mas eu não recomendo fazer. Tô brincando. Mas dá muito trabalho, assim, na parte técnica, né? Teve muita coisa que a gente teve que resolver para misturar. Nesse jogo, os personagens são 3D, só que o cenário é 2D. Então a gente teve que misturar essas duas coisas e tentar deixar com a mesma linguagem no jogo. Então foi um desafio grande, além dessas mecânicas que eu tinha comentado de fazer um roguelike, só que era stealth. Então, realmente, nesse sentido, foi uma dificuldade bem grande. E aí também, antes a gente era em 4 pessoas fazendo o primeiro jogo.
E aí a empresa meio que dobrou o tamanho, né? Foi para 8 pessoas, então pra gente foi difícil também fazer essa parte de administrar e tudo mais. Mas, no geral, deu tudo, como você falou, né? Como bom brasileiro, a gente chegou no final e deu tudo certo. No fim, acabou que também teve um problema de dinheiro, no fim das contas. Sempre tem também. Acaba sendo um problema de todo mundo. Pessoal, tem 30 segundos para... Não vou fazer mais uma pergunta, mas queria agradecer muito a presença de vocês 4 aqui. Foi um prazer conhecer os jogos de vocês. Acho que eu já dei uma zapeada em todos eles, são incríveis. Queria desejar sorte para vocês, que eu falei que vençam melhor, na que vençam mais votado, mas todos são incríveis. Parabéns pelo trabalho de vocês, um prazer estar aqui. E galera, muito obrigado por quem assistiu também. Valeu mesmo, prazer.